Vamos dar sequência a esse curso que vai fazer com que você se torne mais produtivo, que você alcance a alta performance. Bom, falamos todos os pontos sobre a procrastinação. Agora você já sabe o que é a procrastinação, como ela acontece e pelos exemplos que nós falamos nas últimas aulas, você já identificou como ela está atrapalhando o seu crescimento, a sua evolução, de como você não está progredindo. Entendemos isso? Agora, o que nós vamos falar nessa aula é como você superar a procrastinação. O que você precisa fazer para superar a procrastinação? Meus amigos, minhas amigas, entendam uma coisa. Essa luta não é uma luta que você venceu, identificou e ela acaba. Não. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que essa luta é diária. Por quê? Entendam que a procrastinação nada mais é do que o nosso cérebro querendo levar você para sua zona de conforto. Como assim, Cristiano? O nosso cérebro, a todo momento, lembra quando eu expliquei? É uma conversa constante do nosso sistema emocional, nosso sistema límbico, com o nosso sistema de decisões imediatas, nosso córtex frontal. Então, a todo momento, o nosso córtex frontal ele manda que mensagem precisa realizar aquela ação. Então, você tem até consciência que você tem que fazer atividade física. Você tem consciência que você precisa melhorar a sua alimentação. Você tem consciência que precisa estudar porque tem uma prova. Esse é nosso córtex frontal mandando a mensagem. E aí, o nosso sistema límbico, responsável pelas nossas emoções, o que é que ele faz? Ele manda outra mensagem na conversa deles dois, assim, poxa, mas vai demorar tanto para você ter esse resultado? Olha aqui as redes sociais, como tem uma resposta imediata. Assiste mais um capítulo da Netflix para uma resposta imediata. Vai na geladeira comer um chocolate ou pudim, alguma coisa que você goste para ter uma resposta imediata. E aí o córtex frontal, o que é que ele faz? Opa, é mesmo. Vamos tomar essa decisão porque ela é melhor. Entende? Então não é uma batalha, não é uma luta que por você ter vencido, ela acabou. Não. Você vai precisar lutar todos os dias. O bacana é que, poxa, Cristiano, então não tem como vencer. Lógico que tem como vencer. Lembre que agora o que nós precisamos fazer é formar um hábito positivo. Porque existe o hábito que já foi criado, o hábito negativo. Toda vez que você vai ler, é cansativo. Toda vez que você vai estudar, é cansativo. Toda vez que você vai para a academia, você não se sente num lugar mais aconchegante ou que você se sinta bem. Então, existe um hábito negativo daquela atividade. Automaticamente, existe essa conversa e você procrastina aquela ação porque você tem uma resposta imediata melhor do que fazer aquela outra atividade. O que é que a gente precisa fazer? Formar hábitos positivos. A primeira coisa que eu quero trazer para vocês, para como você combater a procrastinação vamos lá, preste atenção, torne o fácil difícil e torne o difícil fácil. Como assim? Deixa eu trazer um exemplo para vocês. Você gosta de biscoito Bono, por exemplo. Eu gosto de biscoito Bono. Eu gosto de biscoito de chocolate Bono. E eu sei que quando eu estou nervoso, ansioso, chateado, triste, a resposta que eu tenho do meu sistema emocional é para eu ir comer um doce. Se eu tiver um pacote de biscoito Bono em casa, o que é que vai acontecer? Eu vou quebrar a minha dieta, a minha alimentação saudável e vou comer um pacote de biscoito Bono. Ou seja, se eu tiver um pacote de biscoito Bono em casa, eu vou comer. Logo, se eu não tiver, eu não vou sair de casa para ir no mercado para comprar um biscoito Bono. Aí a gente já está falando de algo que precisa ser realmente pensado, trabalhado e acompanhado, pois vai para um vício já, certo? Mas se eu não tenho em casa, eu vou ter que me virar em outra coisa. Então, eu tornei o que era fácil, difícil. Eu não tenho ele em casa. Entende? O que é que eu preciso fazer? Eu preciso tornar o difícil fácil. Normalmente, as pessoas falam assim,
é porque eu não tenho uma comida pronta, é porque eu não tenho algo pronto para poder fazer naquela hora, aquela alimentação. E aí você tem que pensar da seguinte forma, e se eu já deixar tudo pronto? Você tem que pensar da seguinte forma, e se eu já deixar tudo estruturado? É exatamente assim que você precisa fazer, é exatamente assim que você precisa lidar, tornar o difícil fácil. Então, eu vou deixar já aqui uma alimentação, eu vou deixar já aqui uma barrinha de cereal, eu vou deixar aqui um doce mais saudável, eu vou deixar todas as minhas alimentações prontas ou pré-prontas, para que naquele momento que me dê fome, eu não recorra ao biscoito Bono, até porque eu não tenho ele em casa, eu deixei o fácil difícil e eu deixei o difícil mais fácil, que foi a minha alimentação toda pronta já. Entende? Então, eu consigo realizar aquela ação. Agora, se você, beleza, foi lá e não comprou o biscoito Bono, não tem biscoito Bono em casa, mas você também não preparou a sua alimentação, não deixou, entre aspas, difícil, fácil, vai ser normal que você procure algo mais fácil para suprir aquela necessidade. Por isso que é interessante que você torne o difícil fácil, para que você tenha acesso de forma mais fácil. Então, esse é o primeiro ponto que você precisa entender. É dificultar o que vai fazer com que você se sabote. Logo, a gente precisa... Vamos aqui para a tela, rapidinho para aqui. Ó, primeira coisa que eu gosto de fazer. Vamos aqui colocar na cor vermelha para a gente deixar bem legal. Ó, pega uma folha de papel, certo? Não liguem para o meu desenho. Pega uma folha de papel e você divide essa folha de papel no meio. Do lado esquerdo, você vai colocar tudo que te sabota. Todos os seus sabotadores. Todos os seus sabotadores. Você vai começar a colocar aqui. Ah, meu celular é um sabotador. Rede social é um sabotador. Biscoito Bono é um sabotador. Netflix é um sabotador. Conversa paralela com os amigos é um sabotador. Enfim, você vai colocando aqui, ó, todos os seus sabotadores. Tudo que impede você, vou voltar aqui, tudo que impede você de realizar aquela tarefa que você precisa realizar. Você sabe que você precisa ir na academia. Mas quando você pensa em ir para a academia, o que faz com que você siga por outro caminho? Quando você tem a clareza, vamos lá, você sabe que você precisa fazer atividade física. Você pensa em fazer atividade física, mas quando você vai realizar essa atividade física, o que faz com que você mude a rota? Naquele momento que você pensa, poxa, eu estou cansado hoje. Naquele momento que você faz, não, hoje eu vou fazer outra coisa, eu vou responder um e-mail. O que você utiliza como desculpa para não realizar aquela tarefa que precisava ser feita? Essa é a lista de sabotadores que você vai criar. Você vai criar toda essa lista, todos os sabotadores. Colocar, se foi o celular, se foi a rede social, se foi uma comida, se foi uma conversa paralela, se foi assistir uma série do streaming, enfim, faça toda essa lista. Depois que você fizer toda essa lista, vamos voltar para a tela, o que é que você precisa fazer? Do outro lado, do lado direito, você vai criar a lista dos seus bloqueadores, dos seus sabotadores. Então, você vai criar os bloqueadores dos seus sabotadores. Quando me der vontade de comer um biscoito Bono, eu vou comer uma barra de cereal com chocolate mais saudável. Quando me der vontade, quando eu tiver que ir para a academia e me der vontade de assistir uma série no streaming, o que é que eu vou fazer? Eu vou realizar atividade física escutando um podcast. Então, você vai criar os bloqueadores dos seus sabotadores. Entende? E vai colocar da mesma forma, da mesma forma que você lá na lista colocou todos os pontos, e você pode ir numerando aqui, por exemplo, você agora vai fazer essa ligação aqui, ó, e vai criando os bloqueadores para cada coisa. Ó, presta atenção. Não pensa que um bloqueador vai servir para tudo, não. Eu vou ouvir um podcast. Beleza. Você vai ouvir o podcast para bloquear o quê?
Você vai comer uma barrinha de cereal para bloquear o quê? Você vai ler um livro, isso vai fazer com que você bloqueie o quê? Então, você tem que fazer essa ligação muito perfeita, né? Para que você vá conseguindo fazer esses bloqueadores combatam os seus sabotadores, certo? E aí vem um ponto muito importante. Beleza, Cristiano, agora eu tenho uma lista, eu tenho todos os meus sabotadores, eu tenho todos os meus bloqueadores, eu já tornei o fácil difícil e já tornei o difícil fácil, já arrumei tudo o que eu tinha que fazer. E lembrando que eu trouxe um exemplo, que é o da alimentação, tá? Mas isso do tornar o fácil difícil e o difícil fácil, a gente pode usar para todos os pontos da nossa vida, para todas as esferas da nossa vida. A gente pode falar para a vida financeira, para a vida amorosa, relacionamento profissional, networking, enfim, para todos os pontos da nossa vida, vida espiritual, todos os pontos da nossa vida, isso se encaixa, tornar o fácil difícil e tornar o difícil fácil. Levando em consideração que o fácil aqui é a sua zona de conforto, tá? Bom, identificamos tudo isso. O que é que eu preciso fazer? Agora eu preciso criar o meu mapa, a minha jornada. Eu preciso mapear todas as tarefas do meu dia. Eu já trouxe para vocês aqui que gestão no tempo tem a ver muito mais com gestão de tarefas do que com planners, agenda, post-its. Quando você tem gestão de tarefas, você vai ter gestão no tempo, certo? Agora, o que é que você precisa fazer? Criar a sua jornada de tarefas. O que você tem para realizar no dia? É muito comum, quando eu vou fazer isso com os meus clientes, vamos lá, vamos fazer o seu planejamento de tarefas, seu planejamento semanal. Aí ele vira para mim e faz assim, amanhã eu vou trabalhar. E? Acabou aí? Parou? Não. Tudo bem, amanhã você vai trabalhar. Que horas você acorda? Quanto tempo você leva para se arrumar? Quanto tempo é o seu deslocamento para o trabalho? Que horas você chega no trabalho? Qual a sua primeira atividade no trabalho? Quanto tempo você fica nessa atividade? Cristiano, é sério que eu preciso anotar tudo isso? Gente, nós estamos falando de gestão de tarefas. Gestão de tarefas. Quantas tarefas você tem para realizar durante o dia? Como é que você não vai ter esse mapeamento? Então, sim, eu chego no trabalho, minha primeira tarefa, responder meus e-mails. Quanto tempo eu fico respondendo os e-mails? Eu nunca parei para pensar nisso. Tá, então eu vou trazer um exemplo para você. Vamos dizer que você chegou no trabalho e você abriu a sua caixa de e-mail, e quando você abriu sua caixa de e-mail, tem lá 50 e-mails. E você começou a responder. 8 horas da manhã. Vamos lá. Respondeu o primeiro e-mail, não era importante. Respondeu o segundo e-mail, respondeu o terceiro e-mail. O quarto e-mail era um e-mail que você já recebe, não quer mais receber e entrou para poder bloquear aquele e-mail que você está recebendo. Não era importante. Chegou o quinto, sexto, sétimo, oitavo, 20º e-mail. Nós já estamos falando aí que já são 8h45 da manhã, você já tem 45 minutos respondendo e-mails. E você falou para mim assim, não, mas é porque eu preciso responder os e-mails para partir para outra tarefa. Ok. E quando você chega no e-mail número 42, é um e-mail de um cliente que ele quer urgência no envio de uma proposta, de preferência até as 9 horas da manhã. E agora você só tem 15 minutos para preparar essa proposta. Você acha que você vai preparar essa proposta como? Você não vai dar o seu melhor. Primeiro, você já vai estar, entre aspas, cansado de tantos e-mails que não eram importantes que você respondeu. Segundo, agora essa tarefa se tornou urgente, porque o deadline dela é curtíssimo. Você só tem 15 minutos para entregar essa tarefa. E você vai fazer de qualquer jeito, não vai dar o seu melhor, não vai colocar as melhores características que vão suprir a necessidade do seu cliente. Você simplesmente vai encher de informação, o que às vezes não é o que seu cliente está querendo ler e saber sobre a proposta, e vai enviar de qualquer jeito. Agora me diga se você tivesse feito da seguinte forma, cheguei 8 horas da manhã no trabalho e eu tenho 15 minutos para responder os meus e-mails. E você abre a sua caixa de e-mail e você seleciona tudo que é importante e tudo que é urgente. E como você vai saber isso?
você pode ir abrindo e fechando, colocando aquela estrelinha que às vezes tem, sem responder os e-mails. Mas para que você tenha clareza, noção do e-mail que precisa ser respondido. E às vezes quando você vai só descendo a barra de rolagem do seu e-mail e que você viu aquele e-mail de um cliente querendo um orçamento, querendo uma proposta, você já vai nele. É a sua primeira tarefa, é fazer a proposta para esse cliente. Você acha que você vai responder melhor do que o primeiro exemplo? Claro que sim. E com 15 minutos, você está pronto para iniciar a criação dessa proposta. Ou você já fez a proposta, você já mandou para o cliente, você já respondeu os e-mails que são urgentes para serem respondidos, e você vai para uma segunda tarefa. Vai ligar para os clientes, vai entrar em contato com seus clientes, vai entrar em contato com seu fornecedor, enfim. Mas, Cristiano, peraí, eu não consegui responder os 50 e-mails em 15 minutos. Mas nem eu disse que era para você responder 50 e-mails em 15 minutos. Eu disse para você que era para você selecionar os e-mails urgentes. O que é urgente? Vamos entender a palavra? Precisa ser realizado agora. E depois, você vai responder os e-mails que são importantes. Os e-mails importantes... Bebi uma aguinha. Os e-mails importantes, eles serão respondidos. Mas ele tem um prazo de entrega maior. Às vezes é um e-mail que é para o final da semana, é um e-mail que é para o final do dia. Então, dentro da sua gestão de tarefas, de 8 às 8h15, eu respondo os e-mails urgentes. Faço outras tarefas para agilizar o meu trabalho. No final da manhã, eu tiro mais um tempo, mais 15 minutos, mais 30 minutos, mais 40 minutos para responder mais uma vez os e-mails. Até porque eu já vou conferir os e-mails que eu enviei no início da manhã, se eles chegaram ou se teve algum tipo de problema, se eles não entenderam, enfim. É assim que você melhora a sua produtividade. E é assim que você controla os seus sabotadores. Porque um grande sabotador pode ser que você está pensando assim, ó, não, mas eu tenho que responder os e-mails. Na verdade, você precisa responder os e-mails que são urgentes. Os e-mails que são importantes, ele não vai fazer com que a sua produtividade daquele dia, daquele momento, seja assertiva. Você trabalhou, passou a manhã respondendo o e-mail, mas como foi a sua produtividade? O que você entregou no final da manhã? Pouquíssima coisa. Respondeu muitas coisas que poderiam ter sido respondidas em outros horários. Isso é um sabotador. Mas eu passei a manhã trabalhando. Isso é um sabotador. Nós precisamos ter atenção a ele. Entenda que estar ocupado não é ser produtivo. E isso é um sabotador gigantesco. Porque as pessoas ficam lotadas de trabalho durante todo o dia, estão trabalhando durante todo o dia, mas no final do dia, o que é que você entregou? Você não entrega produtividade. Ó, tá aqui minha produtividade. Não, você entrega resultado. Tá aqui o meu resultado. Olha o que eu produzi. E com o que eu produzi, olha o que eu gerei. Entende? Então, como você vai combater a procrastinação? Como você vai combater os seus sabotadores? Primeiro, lembra? Torne o fácil difícil, torne o difícil fácil, deixe tudo que você precisa fazer de forma mais fácil. Depois, faça uma lista de todos os seus sabotadores, tudo que te atrapalha, e faça uma ligação dos seus sabotadores com os bloqueadores dos seus sabotadores. Fez essa lista, vamos partir agora para o seu mapa. Vamos partir agora para a sua jornada, a jornada de tarefas que você tem durante o dia. E aí você vai colocando todas as tarefas e sempre olhando para a folha dos seus sabotadores e dos seus bloqueadores. Porque na hora que você for ter que fazer uma atividade, ou na hora que você encontrar uma janela de oportunidade, Cristiano, o que são as janelas de oportunidade? Quando você encontra momentos oportunos que você consegue realizar uma tarefa quando você achava que não tinha tempo. Vou ser mais claro. Quando você está em deslocamento de casa para o trabalho, você tem 15 minutos, você tem 20 minutos. Eu, por exemplo, já tive momentos na minha vida que de casa para o trabalho eu levava 1 hora, levava 1h15. O que que você passa? O que que você passa Vamos lá. O que que você fica fazendo no carro durante essa 1 hora que está passando? Melhorei.
que você fica fazendo no carro durante essa 1 hora de deslocamento, enquanto esse tempo está passando? Eu fico ouvindo música. Não tem problema nenhum ouvir música. A música vai mudar seu estado emocional, até porque você está ali no engarrafamento, então é bacana. Agora, 1 hora ouvindo música? Que tal você ouvir 20 minutos de música, ouvir um podcast de 15 minutos, depois você volta para a música e ouve mais 2 músicas, depois coloca um outro podcast de um tema, ou um vídeo de uma aula. Essa videoaula, por exemplo, aperta o play e deixa lá rolando. E você vai escutando isso no carro e no seu deslocamento você assistiu aquela aula que você precisava assistir. Você ouviu um podcast do tema que você quer potencializar e desenvolver. Isso é uma janela de oportunidade. Você aproveitou um tempo que você estava ali perdido e aproveitou. E nós temos janelas de oportunidade durante todo o nosso dia. Posso trazer uma outra janela de oportunidade muito comum que poucas pessoas dão atenção. Hora do almoço. Se você está no mercado tradicional e está numa empresa, você vai ter aí mais ou menos de 1 hora a 2 horas de intervalo de almoço. E se você parar para fazer um cálculo rápido, o tempo que você passa realmente com um prato de comida na sua frente não leva 45 minutos. Então, se você tiver 1 hora de almoço e você levou 45 minutos, você ainda tem aí 15 minutos sobrando que você sim pode fazer alguma coisa. E se você tem 2 horas de almoço e você só passou 45 minutos com aquele prato de comida na sua frente, você vai ter 1 hora e 15 de intervalo para que você estude, para que você assista uma aula, para que você faça atividade física. Então, existem várias coisas que você pode encaixar nessa janela de oportunidade. E nesse momento, o seu subconsciente pode estar mandando um recado assim para você, ó, poxa, mas ali agora também é a minha hora de almoço, né? E eu vou te fazer uma pergunta, mas o que é que você quer conquistar? O que você está buscando? Essa é a pergunta básica. Você realmente quer conquistar aquele objetivo? O que você está fazendo para alcançar aquele objetivo? Que você quer, que você deseja, que você sonha? Então, sim, você vai precisar fazer um esforço a mais, um pouquinho assim, ó. Um pouquinho só de esforço a mais para que você consiga alcançar aquele objetivo. E você vai encontrar várias janelas de oportunidade durante o dia. Eu falei de uma no deslocamento de casa para o trabalho, eu falei de outra na hora do seu almoço, eu posso falar de outra na hora do cafezinho, eu posso falar quando você está retornando do trabalho para casa ou do trabalho para a faculdade, de um trabalho para outro, enfim. Na hora que você está no banho, na hora que você está fazendo a barba, na hora que você está, mulher, ajeitando o cabelo, fazendo a maquiagem. Existem várias janelas de oportunidade. Só que, para você fazer isso, você precisa mapear todas as suas tarefas. Ter gestão de tarefas ou gestão no tempo. Clareza da sua gestão no tempo, clareza na sua gestão de tarefas, para poder encontrar essas janelas. E aí sim, você vai, agora eu preciso colocar essa tarefa tomando cuidado com os meus sabotadores, colocando em si os meus bloqueadores para não deixar que esse sabotador me atrapalhe. Gente, essa é uma forma de você combater a procrastinação. Essa é uma forma de você impedir que uma tarefa te sabote. Eu espero você na próxima aula, no próximo bloco, para que a gente fale sobre mais possibilidades de você combater a procrastinação. Forte abraço. Até a próxima.